bem-vindo ao meu canal de Astrologia Tradicional. Sou Claudinei Dias e esta é uma edição do Plantão Astrológico. São inserções, são vídeos que eu faço falando de alguma situação do céu no momento que pode ser interessante, pode ser significativa para nós fazermos um acompanhamento. E agora, início de fevereiro de 2023, o que tem no céu de interessante é o aparecimento de um cometa, o C2022E3, que nominho, né? Enfim, é o nome que foi dado para esse cometa, que ele está visível agora, do dia 1º até por volta do dia 10 de fevereiro no hemisfério sul, consequentemente ao Brasil. E vamos ver então o que podemos analisar da presença do avistamento desse cometa. Então, aqui compartilhando a tela com vocês. Vamos lá. Avança. Avançou. Então, vamos lá. O E23, o E3, né? C2022E3, vamos chamar ele de E3 para facilitar a vida. É um cometa esverdeado, uma cor que não é muito comum de nós encontrarmos referências aí nos cometas. Ele está visível aqui no Brasil, então, do dia 1 ao dia 10, aproximadamente. E o que ele tem de interessante? Primeiro que os astrônomos calculam que esse cometa passou por aqui, foi visível daqui da Terra, cerca de 50 mil anos atrás. Na astrologia, nós fazemos a correlação entre situações no céu e acontecimentos aqui na Terra. E quanto mais repetições a gente tem de uma situação no céu, tá, de uma configuração de como estão as luzes lá em cima e o que está acontecendo aqui na Terra, mais nós temos dados, poderíamos até dizer que estatísticos, para estabelecer a correlação entre uma configuração no céu e uma situação, um acontecimento na Terra. E no caso desse cometa, né, do E3, nós não temos, pelo menos conhecidos, nenhum registro do que poderia ter acontecido aqui na Terra 50 mil anos atrás. Então, como a gente faz para analisar o que esse cometa pode representar, qual é a possibilidade de algo no mundo que esse cometa pode estar indicando para nós? Nós vamos fazer a avaliação da maneira como os astrólogos faziam na antiguidade, que basicamente era que o fenômeno celeste, se fosse ele um cometa, um eclipse, e por aí vai, ele só tinha efeito nos lugares onde ele era visível, visível a olho nu. Vamos lembrar que, pelo que nós sabemos, telescópio é uma invenção recente de 4 a 5 séculos atrás. Então, bem na antiguidade, era só o que a pessoa conseguia enxergar a olho nu, sem auxílio de qualquer recurso para amplificar a sua visão. Como o E3 ficou visível no hemisfério norte na segunda quinzena de janeiro e no hemisfério sul na primeira quinzena de fevereiro, os efeitos dele devem se aplicar praticamente ao mundo todo, exceto na Antártida. Na Antártida, até onde eu consigo extrapolar, não será possível ter essa visão dele, do cometa. Na antiguidade, os cometas eles eram utilizados para a astrologia mundial ou mundana, ou seja, aqueles assuntos que afetam o mundo inteiro, ou pelo menos o mundo na visão que era tida ali pelo astrólogo praticante. Então, o reino onde ele residia, a que ele atendia, então essas eram observações, eram interpretações que se aplicavam ali. A aplicação de cometas sobre mapas de pessoas é algo que nós vamos encontrar pouquíssimas ou até próximo de zero referências. Então, a grande aplicação de cometas na antiguidade era para isso. Assuntos que afetavam, no mínimo, o reino ou o país inteiro, ou o mundo, pelo menos o mundo conhecido ali. E os cometas, eles eram associados basicamente a infortúnios, desastres, problemas, fossem de causas naturais ou problemas causados pelo ser humano. E o principal alvo, ou o principal recebedor, né, dos problemas que o cometa trazia eram, além do próprio reino, eram o soberano do reino e os nobres, também conhecidos como os poderosos, aqueles que tinham maior influência sobre os assuntos em questão.
Para determinar qual seria, então, o tipo de problema que o cometa poderia estar indicando, os astrólogos da antiguidade levavam em conta a cabeça do cometa. Então, o formato, quantas partes, né? A cabeça ela parece ter uma cabeleira, então tem os raios emanando da cabeça do cometa. Então, os antigos astrólogos consideravam isso daí. A cabeça do cometa, o seu formato, quantidade de raios de cabelos, etc., emanando dali. A cor do cometa, constelação por onde o cometa está passando, alguma estrela significativa, né, das mais importantes que eles levavam em conta antigamente, o signo da eclíptica, onde havia a projeção da posição do cometa sobre aquele signo, e planetas que esse cometa eventualmente tivesse contato. Esse cometa, por ser um cometa de cor esverdeada, ele remete, então, ele tem associação com os planetas Vênus e Júpiter. Júpiter, conhecido como o grande benéfico, ele está associado à expansão, crescimento, também está associado a chuvas, a temas jurídicos e temas religiosos. Vênus, por sua vez, considerada como o pequeno planeta benéfico, está ligado a relacionamentos de forma geral, aos prazeres e à arte também. No hemisfério norte, o E3 passou entre as constelações da Ursa Menor e da Ursa Maior. Essas constelações elas têm uma característica interessante. Elas estão muito próximas do ponto lá onde está o Polo Norte, e justamente por isso essas constelações elas têm um movimento circular em torno desse ponto, né, que seria o hemisfério norte, do Polo Norte, e elas não se põem, elas não entram abaixo da linha do horizonte para quem está vendo do hemisfério norte. Por isso, há uma série de mitos que foram associados a essas constelações. Um deles, que é interessante, é que essas constelações, por nunca tocarem a linha do horizonte, elas seriam privadas de água. Então, a possibilidade de falta de água, escassez de água, algum problema de abastecimento de água, é algo que para nós considerarmos como cometa tendo passado ali. Então, afetando países do hemisfério norte, tem essa questão da água. Uma outra coisa interessante é que, justamente por esse movimento circular, lento e repetitivo dessas duas constelações, na mitologia árabe, as constelações eram associadas à imagem de um cortejo fúnebre. Então, não é muito legal. Outra coisa, Polaris, a estrela alfa da Ursa Menor, como ela praticamente está onde hoje é Polo Norte, ela é um indicador, né, para se fazer navegação olhando pelas estrelas, então essa estrela indica o caminho. Um cometa passando ali próximo, um cometa associado a problemas, então pode, metaforicamente falando, trazer problemas com encontrar o caminho, em tomar a direção correta, ou seja, saber para onde ir, consequentemente, o que fazer. Essa estrela também tem associação com perdas, doenças e problemas. Então, o cometa passando ali já vai representar problema, e essa estrela com essa associação também com problemas, doenças, etc., não promete coisa muito agradável. Dubhe, que é a estrela alfa da constelação da Ursa Maior, ela está associada à energia violenta e destrutiva. Se a gente pensar que o cometa está com essa promessa também de destruição, de problemas de forma geral, as coisas vão se acumulando. A projeção dessas duas constelações sobre a eclíptica vai cair nos signos de Gêmeos até Leão, de Gêmeos e Leão, para ser mais específicos. Então, o que isso pode envolver? Comunicações, internet, transações meios eletrônicos, transações por meios eletrônicos, isso envolve transações bancárias também, de cartão de crédito, por aí vai, imprensa, notícias, fake news, soberanos dos países, a autoridade, a energia desses soberanos para realizar as coisas, para tomar decisões, para resolver o que está acontecendo. Há também associação com tormenta, seca, escassez ou problemas no abastecimento de água, como já foi comentado, guerras, conflitos e grande mortandade. Nesse momento, como a gente tem guerra entre dois países na Europa, conflitos no Oriente Médio e tensões envolvendo alguns dos principais países com as economias mais fortes e presença marcante na Ásia,
com interesse direto num grande país da América do Norte. Então, as possibilidades de problemas indicadas por esse cometa são algo realmente a se preocupar e ficar de olho. No hemisfério sul, o E3 está visível desde próximo à estrela Capella, na constelação de Auriga, até perto de Marte, na constelação de Touro. Auriga tem associação com terremotos. Touro tem associação, então, com o gado, animais de grande porte, a Terra e o que a Terra produz. Capella, a estrela Capella, está associada com exposição pública e sucesso. Marte, o outro ponto onde o cometa vai chegar, que tem visibilidade maior, tem como característica energia, ação, atuação militar, conflitos, né, tendência a conflito e ao embate, e neste momento, Marte, a 10 graus de Gêmeos no céu, está também conjunto à estrela Aldebaran, uma estrela que favorece o sucesso através de quê? Agressividade, violência, militarismo e combatividade. O signo envolvido aí, de novo, é Gêmeos. Então, temos de novo lá a questão de tormentas, fenômenos atmosféricos lá de ventos fortes, impactos na internet, transações bancárias, meios eletrônicos, notícias, imprensa, fake news, comunicação, deslocamentos de forma geral, ou seja, transporte de forma geral. Então, estão aí possíveis temas a serem afetados, a que se coloque lenha na fogueira com a passagem desse cometa. Mas quando é que acaba a influência desse cometa? Quando é que vamos ter tranquilidade? Dos antigos, o impacto, né, a duração do impacto do cometa dependia do tempo que o cometa estivesse visível e da intensidade do brilho desse cometa. Como o E3 tem um brilho fraco e ele fica visível a olho nu por cerca de um mês aproximadamente, uma possibilidade que eu sugiro é que em março, por volta do equinócio, ou seja, quando o Sol entra em Áries, que é o evento mais significativo na análise de astrologia mundial, os efeitos, possíveis efeitos que esse cometa venha a trazer, esses efeitos sejam mais amenizados. Qual é o senão? Isso vai depender no mapa de cada um dos países envolvidos, cada um dos países onde tem a visibilidade do cometa e onde a situação está mais tensa, depende de onde o efeito do cometa está caindo. Que signo do mapa isso daí está caindo? Nós vimos que cai basicamente em Gêmeos, vai pegar em Leão também. E onde isso daí, no mapa do país em questão, onde que isso daí cai, então? Se isso daí se refere à economia, se refere a relações exteriores e por aí vai. Então, depende disso daí, a projeção sobre o mapa de cada país, onde que o cometa está passando, onde o ingresso do Sol em Áries vai cair no mapa desse país, e também os trânsitos de Marte, Júpiter e Saturno, que são os principais planetas pela astrologia antiga, que podem influenciar o que está acontecendo nos assuntos, né, nos temas de cada país em questão. Então, vamos aguardar os próximos meses, ver como as coisas se desenrolam. Vamos torcer para que essas promessas de grandes problemas afetando tanta coisa como a gente viu aí, que essas promessas sejam minimizadas. E, para quem acompanha astrologia, curte astrologia, trabalha com astrologia, a minha recomendação, minha sugestão é anote, acompanhe, anote, escreva, registre, deixe para a posteridade, para que astrólogos e estudiosos do futuro tenham mais referências para poder fazer as suas análises numa possível volta do E3, que pode não ser daqui a 50 mil anos. Os astrônomos falam que só quando o E3 chegar ali na órbita de Júpiter, nós teremos uma ideia de quando ele retornará, porque a força gravitacional de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, ela é tão grande que ela provavelmente vai afetar a órbita do E3, então isso daí vai afetar, então, quando que será um possível retorno dele, ponto dele entrar novamente no Sistema Solar e ser visível aqui da Terra, ou dependendo de como essa atração gravitacional afetar o E3, o cometa pode até ser despedaçado em pedaços menores que aí então podem ter trajetórias mais erráticas ainda. Então, depende de como ficarão as coisas daqui para frente. Então, esses são os recados, é isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês por enquanto. E ficam as recomendações de praxe. Se gostou, clica no joinha, isso daí fortalece perante o algoritmo do YouTube a importância do canal e, consequentemente, a divulgação do meu trabalho.
Gostou? Clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, pode ser de um plantão astrológico, pode ser as postagens que eu faço regularmente sobre temas astrológicos. Compartilha com os amigos, recomenda o canal e se tiver dúvidas, comentários, sugestões, deixa aí nas anotações que é esse feedback que vocês dão que serve de incentivo para eu continuar procurando material que é relevante e compartilhar com vocês. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima.